Galera, existem dois detalhes que vão te surpreender sobre o último episódio de Re:Zero. Anastasia é, na verdade, uma impostora e também o segundo detalhe é relacionado ao Julius, né? Quando ele foi abandonado, ele sentiu que o mundo dele estava desmoronando. Hoje a gente vai conferir tudo sobre o episódio 16 de Re:Zero, de acordo com a novel também. Então se prepara e vem comigo pra gente fazer aquela análise bacaníssima e adicionar os pontos que não foram colocados, beleza? Preparado? Então vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Beleza, sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, Anastasia na verdade é uma impostora. Ela foi personificada pela bruxa da ganância, que transplantou a sua consciência pro corpo da Anastasia em vários momentos da sua vida para proteger ela. A relação entre elas foi inicialmente desenvolvida através de um espírito artificial, digamos assim. Uma coisa peculiar com a forma de uma pele de raposa, que atuava como um tipo de espírito contratado. Similar ao contrato do Subaru e da Beatriz, né? E a Emília com o Puck também. É a mesma coisa, tá? Em momentos de perigo, a Anastasia cedia o controle à Echidna, permitindo que ela tomasse as rédeas da situação. E isso aconteceu pelo menos 4 vezes ao longo da sua vida, onde a bruxa da ganância interveio para proteger a Anastasia de problemas que ela não sabia como lidar. Ou, por receio, né, do que o grupo não pudesse enfrentar a situação, ela acabou assumindo também. Essa revelação ocorreu durante os eventos que seguiram a exploração de Pristela, né? E galera, o Subaru ele desconfiou por certo momento que a Anastasia tinha sido substituída e chamou para uma conversa privada, com o Raigard vigiando do lado de fora caso alguma coisa acontecesse errado. A confirmação de que a verdadeira Anastasia estava morta e a sua consciência tinha sido tomada pela Echidna veio, só que felizmente ela não era o arcebispo da luxúria. Subaru ainda sentiu que havia algo estranho, né, e premeditado nessa situação. Inicialmente, ele pensou que a Echidna poderia ser responsável por todas as calamidades recentes, já que ela tinha manipulado Roswell por séculos. Só que foi revelado que ela não tinha o controle total sobre a Anastasia e não era a responsável pelas catástrofes. Ela, na verdade, tinha se aperfeiçoado, né? Como se aperfeiçoasse a Anastasia e queria roubar o corpo dela completamente. Por isso, ela propôs ao grupo uma missão: viajar até a torre de vigia lá das Pleiades no deserto, para no final das contas poder conversar com o sábio e descobrir como devolver o corpo a Anastasia à sua verdadeira dona. O objetivo da missão, além de tentar envolver o corpo da Anastasia, também poderia ser ajudar a resolver o mistério das pessoas que os nomes foram roubados e devorados. Julius, que tinha sido esquecido, foi o primeiro a se voluntariar para essa jornada perigosa. E o segundo detalhe, como a gente falou, era de fato relacionado ao Júlio, né, que quando ele foi abandonado, ele sentiu o seu mundo desmoronar e descobriu que o Subaru era a única pessoa que se lembrava dele. O Júlio, então, foi salvo no último momento. A alma dele estava à beira de partir porque todas as pessoas que ele amava tratavam ele como uma pessoa estranha. Quando ele viu o Subaru, que reconhecia ele, aí o cara pôde reafirmar a própria existência dele. O Subaru, por ter passado por situações muito parecidas, inclusive devido ao retorno pela morte dele, ele entendeu a dor do Júlio, né? O Subaru ele se lembrou do primeiro ciclo lá na mansão de Roswell, com a Han e a Ren também, quando ele percebeu que todos os laços que tinha construído durante a semana foram apagados sem explicação. Perder esses vínculos foi muito doloroso para ele, e ele estendeu a mão para o Júlio ali, oferecendo para ajudar ele como um amigo, para salvar ele do desespero. Bom, a partir daí, Júlio e Subaru, quando o Júlio foi descoberto, né, ele fugiu desesperadamente, evitando qualquer contato com aqueles que um dia foram próximos a ele, com o objetivo de não ferir ainda mais o seu próprio coração. Diferente do que a gente viu no anime, onde o Júlio foi meio que encurralado ali num beco e tal, na versão original ele tenta escapar de todos que ele conhecia. Só que o Subaru acabou encontrando ele e percebeu que alguma coisa estranha na maneira como o Júlio tratava ele estava rolando, como se eles fossem completos desconhecidos, tá ligado? Essa interação chamou a atenção do Subaru, que logo notou que alguém ainda lembrava do Júlio, né, trazendo um alívio para ele. Essa situação de desconforto gerada pelo Júlio e Subaru, com as suas interações um tanto quanto forçadas, é o que se segue num outro exemplo de magia incomum. Quando a Beatriz usou um feitiço contra o Roy, o impacto foi muito semelhante ao que o Subaru sentiu quando percebeu a distância entre ele e o Júlio. O feitiço usado pela Beatriz era uma magia instantânea, um dos feitiços mais poderosos da categoria, tá ligado? E inclusive o poder que ela liberou foi comparável a um ataque que destruiu o estômago da baleia branca. Roy, confiando ali na sua habilidade de enfrentar um feitiço de magia negra de um poder absurdo, ficou atordoado quando nada aconteceu, como alguém que esperava um golpe mortal e recebeu só, sei lá,
um peteleco, tá ligado? E isso ilustra pra gente muito bem a sensação de impotência que o Subaru experimentou. No final das contas, enquanto tava rolando ali, né, as próprias frustrações do Subaru, Al teve uma posição de vigilância ali, observando o arcebispo da Ira preso, né, sob as ordens da Priscila. A situação se desenrolou com a mesma sensação de inutilidade, como se nada fosse realmente resolvido. Quando o Subaru e seus companheiros chegaram para interrogar o prisioneiro, o Al ele tentou dissuadir eles, considerando que as suas tentativas seriam fúteis, não ia adiantar em nada. Ele sabia que o arcebispo jamais responderia, não importa quantas perguntas fossem feitas. Só que a determinação do Subaru e de seus amigos fez com que eles ignorassem esse aviso e seguissem em frente, buscando qualquer fragmento de informação útil. Mais tarde, um outro encontro complicado aconteceu, tá? Quando o homem encapuzado apareceu diante do Roy, acontece que ainda estava vivo e ordenou que fosse preso. A galera que estava ali na hora questionou essa decisão, sugerindo que matar o Roy seria uma solução muito mais rápida do que só prender ele. Só que um homem explicou que, apesar de querer vingança pelas vidas perdidas pelo Roy e tal, ele ainda tinha um valor importante. Era uma fonte de informações muito valiosas sobre todos os desaparecidos. Controlar ele, em vez de simplesmente ceder ao ódio, seria mais inteligente. Nesse momento, Roy apareceu lá e cortou as pernas de Roy, impedindo ele de tentar escapar, como se também fosse parte do ciclo de ações que pareciam irreversíveis, tá? Essa corrente de eventos aí que a gente já comentou também envolvem forças poderosas, decisões cruciais que se conectam de alguma forma à bengala que a Beatriz estava portando. Criada pela Echidna, a bengala foi projetada para subjugar um dragão irritante, né, que causa alguns problemas às bruxas, e a magia contida nela era tão poderosa que, segundo Roswell, o dragão normalmente chorava. Só que a Beatriz, ela não tinha certeza se isso era uma realidade ou só, sei lá, uma história exagerada sobre as proezas do seu mestre e tal. De qualquer forma, esse objeto aí, ele simbolizava uma conexão entre o poder e as decisões, assim como as escolhas difíceis feitas pelo Subaru e os seus companheiros no final das contas. Essa relação entre o poder mágico e as escolhas difíceis segue para o contrato peculiar ali entre o Subaru e a Beatriz. Ela podia restaurar a magia do Subaru, mas ele não possuía uma fonte limitada de poder, o que tornava um contrato espiritual até inadequado. Para contornar isso daí, o Subaru e a Beatriz fizeram um acordo. Pelo menos 3 vezes ao dia eles deveriam se dar as mãos ali por longos períodos de tempo. E no início o Subaru entendeu que apenas uma vez por dia era necessário, só que o tempo de contato deveria ser muito longo. Enquanto ele tomava emprestado o poder dela, as outras 2 vezes poderiam ser só um capricho, né, da Beatriz para poder ter esse contato, né, querer estar junto com ele e tudo mais. Uma brecha no contrato aconteceu, mas o Subaru ele não se importava. Essa troca aí, mesmo que fosse estranha, se tornou uma parte importante da sua jornada. E depois da batalha exaustiva contra a ganância, Emília precisou reunir todas as suas forças e o poder mágico para poder congelar as moscas e o dragão lá no fundo do porão do Capitólio. Já esgotada, ela teve que forçar o seu corpo uma magia ali no limite para poder garantir que aquelas criaturas ficassem congeladas para sempre. Quando finalmente ela completou o feitiço, ela já estava completamente exausta. E ela até comentou que precisava de pelo menos meio-dia para poder recuperar sua energia antes de poder lançar o outro feitiço. Esse esforço, né, foi um esforço da Emília, é como se fosse um reflexo das dificuldades que o Subaru e os companheiros dele estão enfrentando constantemente nas suas próprias jornadas, entendeu? Outra reunião crucial aqui foi enquanto a Emília estava lidando com essas forças esgotadas, o Subaru ele também teve que passar por um momento de incerteza. Durante a reunião lá com a Anastasia e os outros aliados, ele se sentiu desconectado e perguntou se alguém conhecia pessoas que estavam ao seu lado. Ninguém sabia quem ele era, nem mesmo o mais próximo, ou seja, como o Reinhard, o Félix, que sugeriam que ele poderia ser alguém importante. O Julius, por sua vez, ele revelou que aquelas pessoas eram seus melhores amigos, o que deixou o Reinhard e o Félix visivelmente desconfortáveis com aquilo. O silêncio e o desconforto dos seus companheiros só aumentou ainda o peso, a solidão que o Julius estava sentindo, e um sentimento que refletia também nas dificuldades emocionais do Subaru. A partir daí, tivemos um relacionamento profundo acontecendo, porque o desconforto do Julius e a solidão do Subaru ecoavam em outros personagens, como Reinhard, Felt também. O relacionamento deles, mesmo que seja simples à vista, carregava um peso emocional mais profundo. O Reinhard lidava com as cicatrizes da sua história e de todos os assassinatos cometidos para destruir as bestas humanas transformadas em demônios. Ele estava numa fase difícil também. A palavra de apoio do Felt fez com que ele encontrasse a resposta no fundo do seu coração e ele sempre acompanharia, eles sempre trocariam, né, essa profundidade e tudo mais. Esse tipo de apoio mútuo ali dos dois, essa compreensão emocional é o que muitas vezes dá força para que os personagens sigam em
frente, assim como o caso do Subaru e da sua busca incessante por respostas. Entre as lutas emocionais aqui também, os desafios, surge outra figura, a de Gaston, que ao contrário de muitos personagens ali poderosos ao seu redor, não tem talento nem para o combate físico nem para magia. Só que ele possui algo valioso, um esforço incansável. Na jornada, ele treinou como jardineiro do Reinhardt, aprendeu o método de autocontrole, de autodefesa com uma circulação de mana pelo corpo dele. Mesmo com talento natural, Gaston se dedicou tanto que ele conseguiu parar a lâmina do Roy, salvando a sua vida e a de outras pessoas. Essa determinação, esse trabalho duro, isso refletia em todas as lutas em todos os personagens, que mais tarde enfrentariam adversidades e continuaram lutando pelos seus objetivos também. E essa história do Gaston se conectava com a dúvida ali sobre Ricardo, como ele perdeu um braço e tal, já que Julius, ele tinha levado a pior da batalha. Durante a luta contra os bacateiros lá, o Julius ele atacou primeiro e a sua espada estava prestes a cortar o braço do cavaleiro inimigo, só que ele se colocou na frente para poder desviar essa espada e acabou perdendo seu próprio braço nisso daí. Nesse momento de sacrifício, ele não foi reconhecido por todos, mas foi um ato decisivo para a sobrevivência de muita gente. E aí, a partir desse momento, o Subaru encontrou uma maneira de lutar de uma forma mais eficaz com o feitiço de Shamak, né? Um dos favoritos dele. Desde que ele fez o contrato com a Beatriz, o Subaru ele usou esse feitiço mais vezes do que ela mesma já tinha usado em 400 anos de existência, tá? E isso se alinha exatamente com o estilo de luta do Subaru, que depende do engano, da distração e tal, da confusão, algo que ele aprendeu a usar de forma a ser benéfica para ele numa batalha. O Shamak, assim como a magia da Emilia, representa um poder que vem de um esforço estratégico, muitas vezes necessário para sobreviver em situações imprevistas, cara. E falando em esforços emocionais, uma cena deletada também, que foi cortada do anime, né? Ela revela uma conversa mais profunda entre o Subaru e o Wilhelm, onde o Subaru, quando ele percebeu a dor silenciosa do velho guerreiro, ele tentou consolar o cara. O Wilhelm, ele segurou as cinzas da sua esposa e revelou que aquilo ali significava muito para ele. Esse momento de introspecção trouxe à tona o que muitos personagens como o Subaru passam silenciosamente, uma luta emocional interna que nem sempre é uma coisa visível para todo mundo. O Subaru, com a capacidade dele, a empatia também, ele compreendeu o significado por trás das cinzas e prestou uma homenagem tocando o Wilhelm ali profundamente. Esse gesto de compreensão foi um reflexo da necessidade emocional através de toda a história, entendeu? Cada personagem tem o seu problema ali. Enfim, finalmente tivemos o sacrifício do Subaru que se conecta diretamente com a determinação em ajudar Crush. Acontece que, quando ele ouviu as preocupações lá do Felix sobre possível morte de Crush, o Subaru, com a coragem impressionante que ele tem, que a gente conhece como personagem, ele afirmou que encontraria uma maneira de salvar Crush e, se necessário, absorveria toda a maldição restante. A ideia de se sacrificar pelos outros é uma constante coisa que tá nas ações do Subaru, tá ligado? Mesmo que seus amigos tentam dissuadir ele, lembrando ele de que ele já tinha feito e tal, esses momentos ali de sacrifício, de preocupações com os outros são realmente coisas que definem o Subaru e os laços que ele forma com a galera ao redor dele. Apesar de todos os protestos dos seus amigos, Felix insistiu para que o Subaru seguisse em frente. Ele queria que ele fosse com aquele ato de bondade, ele queria ver o que o Subaru ia realizar, mesmo sabendo que essa decisão poderia ser muito perigosa, poderia levar ele à morte. A confiança do Felix no Subaru ainda assim era inabalável. Isso reflete o quê? Que os laços que ele formou com a galera ao redor dele são muito fortes, como muitas vezes ele é levado a tomar decisões difíceis em nome do bem de todo mundo, mesmo quando elas não são as decisões mais seguras. Essa situação lembra que o Subaru enfrentou momentos anteriores, como quando ele se viu pressionado lá por forças maiores, como a autoridade do arcebispo da Fúria, entendeu? Então assim, é uma coisa que ele vive constantemente. E quando o Subaru e os seus companheiros estavam na sala lá do arcebispo da Fúria, cara, a tensão no ambiente era muito grande. A pressão que o Subaru sentia só aumentou à medida que a Emilia golpeava o arcebispo com força, uma consequência direta da autoridade dele começando a tomar efeito sobre todos ali. O humor de todos os presentes começou a piorar drasticamente, e o Subaru sabia que quanto mais tempo ele permanecesse naquele ambiente, mais a sua alma começaria a se partir, podendo ser corrompida pela maldição. A sensação de urgência e o medo de que algo terrível acontecesse fez o Subaru perceber que ele deveria ter recuado antes que as coisas piorassem ainda mais. E aí, ele pensando naquela constante luta interna entre fazer o certo e ceder às circunstâncias, foi o que fez ele conseguir sair daquilo ali. E depois dessa luta aí, né, desse problema, dessa tensão com o arcebispo da Fúria, o grupo seguiu para a nova missão, lidando com os cristais mágicos que a Beatriz estava usando para poder invocar sua magia. Esses cristais, que foram coisas essenciais para a jornada até Pristela, né, tinham uma importância ainda maior
ao revelarem que o grupo estava sob a supervisão do chefe principal da cidade, Kiritaka. Depois de vários incidentes, várias dificuldades, o Ao roubou os cristais ali no seu cofre pessoal para poder entregar eles ao espírito, e quando tudo se acalmou, a Beatriz, com uma atitude descontraída, sugeriu que simplesmente não falassem absolutamente nada sobre o roubo, já que ninguém julgaria se os cristais fossem roubados. Só que a Emília, com aquele coração puro, ela rejeitou essa ideia imediatamente, considerando ela inaceitável, e no último instante ali, no último momento, o grupo seguiu para negociar com Kiritaka, né, e para surpresa de todo mundo, ele permitiu que ficassem com os cristais sem exigir nada em troca, o que é meio esquisito, né, mas enfim, acho que ele reconheceu o papel crucial que todos eles tinham desempenhado para poder salvar a cidade. E assim a gente encerra esse episódio, né, falando de tudo que tava para adicionar e foi tirado aqui da história. Então não esquece, cara, me diz aí nos comentários se eu esqueci de alguma coisa, esqueci de mencionar algo aqui, eu sei que vocês servem para isso, pra gente complementar, trocar mais ideia. O negócio aqui é simples, eu não sou o rei da verdade, não entendo muitas coisas, só acrescentei algumas coisas que eu vi acontecendo na novel que não aconteceram por aqui. Então vocês podem ficar à vontade para complementar mais e mais. Não esquece de deixar o like se você curtiu, tá? E se inscrever no canal e ativar o sininho, são coisas importantes pra gente entrar nos próximos arcos aqui, que é da Torre dos Mortos, enfim, e continuar falando muito mais de ReZero aqui no canal. Eu espero vocês no próximo vídeo, hein? Muito obrigado, beijo no coração e até a próxima. Valeu!